Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista, nesta quinta-feira, dia 27 de junho de 2024, para a gente trazer as informações do esporte e do futebol para você, né? Mais especificamente, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Série A, a Série B também, só tem rodada aí no sábado, né, no final de semana, mas a gente vai falar muito de Série A do Campeonato Brasileiro e também o Mercadão da Bola que já começa a se movimentar. O seu time do coração já está começando aí a se movimentar para trazer reforços para o restante da temporada. Então dá só um tempinho que tem recados aí de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também de Porções e Bolos da Linde. E a gente volta em seguida com o nosso vídeo e as informações desta quinta-feira que tem 3 jogos aí, na verdade 2 jogos, né? Fechando mais uma rodada da Série A do Brasileirão. Segura aí! Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Belezinha, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista nesta quinta-feira para a gente trazer agora em definitivo, né? Muita informação para você que está sempre ligado com a gente. Por exemplo, o Palmeiras anuncia a contratação de Maurício, ex-internacional. Bela contratação aí, na verdade boa contratação, né? Da equipe do Palmeiras para o restante aí da temporada. O Palmeiras que perdeu feio, rapaz, lá em Fortaleza. A gente vai falar já já para você que tá ligado aí com a gente. O Textor terá reunião nesta quinta-feira para fechar a contratação de Almada pelo Botafogo. É o Pablo Almada, né, rapaz, que é um baita de um jogador e de repente essa reunião aí vai definir se ele realmente vai vir pro Botafogo ou não. É bom a gente lembrar que o Almada, se vier pro Botafogo, né, ele vai no máximo jogar uma temporada, o que já é bastante lucrativo aí para o time do Botafogo, porque esses jogadores eles fecham um contrato com o John Textor para jogar no Botafogo e, consequentemente, jogar também lá na Europa, no Lyon, que também pertence ao John Textor. A gente fala dessa situação já já. No Corinthians que acabou não vencendo em casa o Cuiabá, aliás, quase perde para o Cuiabá na rodada do Campeonato Brasileiro, continua na zona de rebaixamento, a gente fala já já. O Corinthians troca documentos aí com o Flamengo, né, e prepara anúncio do goleiro Hugo Souza. Pois é, o Corinthians que precisa realmente ir ao mercado. Fala de já já também
de Campeonato Brasileiro para você que está ligado com a gente fala de Copa América também, enfim, vamos falar a partir de agora muita coisa de futebol, de esporte para você, as informações desta quinta-feira para você que está ligado com a gente. Mas antes, deixa aí o like, né? Mais conhecido também como curtida. Tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos, né? Fique sempre à vontade aqui para concordar, para discordar também da opinião de Cristiano Santos, não tem problema nenhum. O importante é que você participe aqui do nosso canal Cristiano Santos Radialista. Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais para ajudar a gente na divulgação aqui do nosso canal, tá bom? Para você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, se inscreva, após se inscrever também aqui no canal, é importante a gente dizer isso, se inscrevendo, tem aqui embaixo o sininho de notificações, tá? Toque ou clique, dependendo de como você está assistindo a gente aí, vai abrir uma aba de opções, escolha a opção todas. Por que que isso é importante, Cristiano? Porque fazendo esse movimento, o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Claro, aí você corre para cá para ficar muito bem informado ou informada. Vamos então de notícia, de informação. O Palmeiras anuncia a contratação de Maurício, ex-internacional. O Palmeiras tem mais uma contratação confirmada para 2024. O meia-atacante Maurício, de 22 anos, que estava no Internacional. Ele assinou contrato válido aí por 5 anos e foi anunciado na manhã desta quinta-feira. No anúncio, Maurício foi recepcionado por Endrick, que acabou de deixar o Palmeiras rumo ao Real Madrid, mas jogou com meia nas seleções brasileiras de base. Maurício chega como 7º reforço do Verdão nesta temporada e o segundo nesta janela de meio de ano. Antes do meio-atacante, o time trouxe Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro, Rômulo e também o Felipe Anderson, esperado para o dia 1º de julho, esse último jogador. O negócio gira em torno de 50 milhões de reais, que serão divididos entre Internacional, Cruzeiro e Desportivo Brasil, que tinham parte dos direitos econômicos do jogador. Maurício, que tinha 5% dos seus direitos, cedeu ao Palmeiras. Mais uma grande contratação do Palmeiras. O Botafogo era outra equipe que também demonstrou interesse na contratação do jogador, mas a vontade aí do Maurício de jogar no Palmeiras acabou prevalecendo, né? Ótima contratação aí do Palmeiras. Mais informação aí sobre essa contratação do Maurício, né? Que agora é jogador do Palmeiras, você vai conferir às 7 horas da noite no Giro Esportivo, na Rádio Nova Vida FM 87,9. E claro, a gente, às 10 horas da noite, grava o vídeo e coloca aqui para você também conferir o Giro Esportivo desta quinta-feira na Rádio Nova Vida FM. Então, né, a gente vai falar muito aí sobre essa contratação do Palmeiras. No Botafogo, o Textor terá reunião nesta quinta-feira para fechar contratação de Almada pelo Botafogo. Há otimismo aí por parte, né, do Botafogo para fechar a contratação de Thiago Almada, meia argentino que negocia com o clube desde a última semana. O dono da SAF Alvinegra, o John Textor, terá uma reunião com representantes do Atlanta United, clube do atleta, nesta quinta-feira com a esperança de sacramentar o negócio. Textor está na França e vai se reunir com os diretores da equipe norte-americana de forma virtual. A proposta por Almada foi formalizada na última segunda-feira. Desde então, os clubes conversam entre si, né, rapaz, em busca aí de um entendimento. Ainda não há acordo entre as partes. Almada aceitou os termos propostos aí pelo grupo do John Textor, né? Pois é, desde o fim de semana, o projeto Multiclubes prevê que o argentino irá para o Botafogo no curto prazo e terá uma transferência ao Lyon no futuro. Não há data pré-definida para isso acontecer. Além do norte-americano, o Mikael Gellinger, diretor aí do grupo do John Textor, né, é outro que ajuda nas negociações. O alemão, que passou 18 anos no Bayern de Munique, também
participa das conversas com o Atlanta United. É um jovem muito promissor aí, né? O Almada, tanto que muita gente o chama de um novo Messi, né? É um jogador que pode ajudar muito o Botafogo. O problema é justamente isso. Todo jogador que o Botafogo contrata, jogador grande como é o Almada, tem essa questão de jogar uma temporada no Botafogo e de repente ir para o futebol europeu, já que o John Textor também é dono do Lyon. Falar do Corinthians, o Corinthians troca documentos com o Flamengo e prepara anúncio de Hugo Souza, né? Ia falar Hugo Moura, mas é Hugo Souza. O Corinthians deve anunciar nos próximos dias a contratação do goleiro Hugo Souza. O acordo entre o clube e o Flamengo está sacramentado, restando apenas troca de documentos e o rito burocrático para a oficialização do negócio. O goleiro de 25 anos e 1,99 m chegará ao clube paulista por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra no final da temporada. O GE apurou que os clubes discutem agora um valor fixo para a contratação de Hugo pelo Corinthians ao término do contrato. Quando estava emprestado ao Chaves de Portugal, o Flamengo fixou o valor de 1,2 milhão de euros, cerca de 7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Timão considera importante ter a garantia de compra caso o jogador se destaque. Evidentemente, né? A ideia do Corinthians é conseguir anunciar o jogador antes da abertura da janela de transferências e que Hugo passe a treinar com o elenco para ter ritmo de jogo até 10 de julho, data em que estará liberado para atuar pelo Timão. O Corinthians que, com a saída de Cássio e também a venda aí do Carlos Miguel, que iria substituir o Cássio, né? Ficou muito carente aí da posição, né? Lá da posição de goleiro. Claro que o Donelli, o garoto Donelli que vem entrando, é titular nesse momento do gol do Corinthians, vem correspondendo, né? O Corinthians não tá bem, mas ele vem correspondendo. Tanto que ontem, né, no jogo de ontem, né, do Corinthians, contra o Cuiabá, ele acabou defendendo até um pênalti. Então tá muito bem. Mas lógico que é um goleiro ainda, né? É um goleiro que não está experimentado, é um goleiro que não tem experiência, né? Já o Hugo Moura, apesar de ser novo também, 25 anos, ele tem mais experiência, mais rodagem, né, do que o Donelli. Vamos falar então falar para você que está ligado com a gente de Copa América, né? Conmebol, Copa América. A Argentina já está classificada, né, no grupo A com 6 pontos, o Canadá tem 3 pontos, é o segundo colocado e junto aí com o Chile e com o Peru, briga pela última vaga da competição. No sábado teremos aí a Argentina já classificada contra o Peru, o Canadá jogando contra o Chile, então essas 3 seleções brigam aí por uma vaga. No grupo B, o Equador venceu a Jamaica ontem por 3-1. A Venezuela venceu o México por 1-0. A Venezuela lidera com 6 pontos. Não está classificada ainda porque o Equador está em segundo com 3 pontos. E o México também tem 3 pontos. Poderia alcançar aí na última rodada a seleção venezuelana. Por isso, a Venezuela matematicamente ainda não está classificada, mas precisa apenas de um empate na última rodada, que será no domingo, né? Essa rodada aí final, terceira rodada do grupo B. No grupo C, teremos hoje, às 7 horas da noite, o Panamá jogando contra a seleção dos Estados Unidos, os donos da casa, né? Às 10 horas da noite, teremos a seleção uruguaia recebendo a Bolívia. O Uruguai lidera com 3 pontos, esse grupo C, os Estados Unidos é o segundo com 3, o Panamá e a Bolívia ainda não pontuaram. No grupo D, a Colômbia lidera com 3 pontos, o Brasil é a segunda colocada com 1 ponto, a Costa Rica também tem 1 ponto e o Paraguai não pontuou ainda. Amanhã, o Brasil entra em campo às 10 horas da noite contra a seleção do Paraguai. Precisa demais da vitória se quiser garantir uma das vagas para a próxima fase da competição. O Paraguai também entra pressionado porque perdeu, né, na sua estreia para a Colômbia e agora vai ter que pelo menos pontuar contra o Brasil para ir para a última rodada aí com chances também de se classificar. Para o Brasil é aquela coisa, a pressão gigantesca, né? Justamente por ser a seleção brasileira, e seria
para o início de trabalho de Dorival Júnior, o Brasil não passando da primeira fase da Copa América seria desastroso demais, né? Antes desse jogo do Brasil, a Colômbia enfrenta a Costa Rica às 7 horas da noite, fechando aí a segunda rodada desses grupos. Vamos aguardar para ver o que acontece, mas o Brasil entra muito pressionado devido ao empate na primeira rodada aí do grupo, né? Com a Costa Rica em 0-0. Falar de Campeonato Brasileiro para você que está ligado com a gente. Antes de eu falar aqui dos jogos, né, que já aconteceram aí da 12ª rodada para você que está ligado, falar dos jogos de hoje, que completa aí a 12ª rodada do Brasileirão. Claro que hoje no Giro Esportivo às 7 horas da noite a gente vai trazer aí tudo, né, que aconteceu nos jogos de ontem e também que vai acontecer nesses dois jogos desta quinta-feira que fecha aí a 12ª rodada. Falar aqui do confronto entre Fluminense e Vitória, os dois times entram pressionados demais para conseguir o resultado, principalmente o Fluminense, que está na lanterna da competição e precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Fluminense que vai de técnico interino será o Marcão, né? E vai da seguinte forma aí a provável escalação do Fluminense. Fábio no gol, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e o Marcelo, Martinelli, Gabriel Pires e Ganso. Na frente, o Fluminense terá algumas modificações em relação ao último jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. Terans vem treinando aí, né, como titular, né, e deve ser essa a mudança aí do interino Marcão para esse confronto contra o Vitória. Terans ali praticamente como um terceiro atacante, né, ao lado de Keno e mais à frente o Germancano. Esse é o Fluminense para o confronto de logo mais, o provável Fluminense para o confronto de logo mais contra o Vitória. Pois é, o Vitória que provavelmente vai com a seguinte escalação: Lucas Arcanjo no gol, o William, Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e também o PK, Luan, William Oliveira e o Léo Naldi, ou então o Rodrigo Andrade, Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro na frente. Esse é o Vitória que precisa pelo menos pontuar jogando no Maracanã logo mais, né? Porque está dentro da zona de rebaixamento também, precisa desesperadamente da vitória. O time do Vitória, se pontuar, ele sai da zona do rebaixamento, né? Nos critérios ali de desempate. O Atlético Goianiense é o 16º colocado com 10 pontos. Um empate, o Vitória também iria a 10, mas aí nos critérios de desempate, né? O Vitória tem... marcou 13 gols, né? Marcou 13 gols e com esse cenário, o Vitória sairia da zona do rebaixamento. Mas uma vitória, evidentemente, que ele sai, né? Independentemente dos outros resultados, ele sai, né, da zona de rebaixamento. Aí, nesse caso, ultrapassaria o Vasco, o próprio Atlético Goianiense. O Vasco na 15ª colocação ultrapassaria e ali ficaria com a mesma pontuação que o Cuiabá, que o Criciúma, né? Encostaria no São Paulo, caso o São Paulo não vença o seu confronto hoje contra o Criciúma. E é esse jogo que a gente vai falar agora, para você que está aí ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista, porque o São Paulo entra pressionado demais hoje à noite no Morumbi para o jogo contra a equipe do Criciúma. São Paulo que vem de derrota para o Vasco por 4-1 e precisa aí dar uma resposta para o seu torcedor. São Paulo do técnico Luiz Zubeldia vai com a provável escalação, que é a seguinte: Jandrei no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Alisson, Lucas, Luciano e Michel. No caso, Michel Araújo. E na frente, o Caleri. Esse é o provável São Paulo para o confronto de logo mais contra o Criciúma. Vai de 4-2-3-1, né, rapaz? É o esquema tático aí do tricolor paulista. Já o Criciúma tá doidinho para aprontar, né, para cima do São Paulo logo mais à noite no Morumbi. O Criciúma do técnico Cláudio Tecati. Pois é, provável escalação: Gustavo no gol, Jonathan, Rodrigo, também o Maia e o Trauco, Barreto, Newton, Ronald ou então Meritão e o Mateuzinho ou então Marquinhos Gabriel, Éder ou então Alano e Arthur Kaique na frente. Algumas dúvidas aí nesse time
do Criciúma, né, para o confronto de logo mais contra a equipe do São Paulo. O Criciúma vai no esquema aqui de 3-4-3, né, rapaz? Marcação forte ali para esse jogo contra o São Paulo no Morumbi. Tivemos movimentação já da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu a equipe do Atlético Paranaense por 2-0. O Botafogo de virada venceu o Bragantino por 2-1. Tivemos ainda um empate entre Corinthians e Cuiabá em 1-1. Corinthians passou um sufoco danado, o Cuiabá perdeu o pênalti, enfim. 1-1 também foi o confronto entre Atlético Goianiense e Grêmio. O Juventude de virada venceu o Flamengo por 2-1. O Internacional perdeu de virada também para o Atlético Mineiro por 2-1. 2-1 também foi o placar do Bahia contra o Vasco da Gama. E mais uma vez, a arbitragem sendo aí o fator principal desse confronto entre Bahia e Vasco da Gama quando expulsou o David, né? O Vasco não fez uma partida ruim, mas essa expulsão acabou proporcionando aí muito essa derrota ou vitória, né? Da equipe, ou triunfo, como queira, né? Da equipe do Bahia sobre o Vasco da Gama. Muita reclamação pelo lado Cruz Maltino. Fortaleza surpreendeu, né, rapaz? 3-0 para cima do Palmeiras. Mesmo jogando lá no Castelão, 3-0, meu amigo, num time muito qualificado como é o Palmeiras. É difícil, né? Difícil da gente acreditar, mas aconteceu mesmo, viu? Fortaleza 3-0 para cima do Palmeiras. Como já disse, hoje, 7 horas da noite, Fluminense recebe o Vitória e às 8 horas o São Paulo recebe o Criciúma, fechando aí a 12ª rodada do Brasileirão, que tem Flamengo na liderança com 24 pontos, o Bahia também com 24 é o segundo colocado, em terceiro o Botafogo 23 pontos, o Palmeiras caiu para a 4ª colocação também com 23 pontos. O quinto colocado é o Cruzeiro, 20 pontos, o sexto o Atlético Paranaense, 19, em sétimo o Bragantino com 18, em oitavo o Internacional com 17, mesma pontuação que o 9º colocado Atlético Mineiro e o 10º colocado Fortaleza, 11º colocado Juventude, 16 pontos, 12º São Paulo ainda joga na rodada, tá com 15 pontos, pode ali chegar a 18 pontos e até assumir a 7ª colocação caso vença o Criciúma nessa noite. O Criciúma, que é o adversário do São Paulo, tá logo ali, né, rapaz? Se vencer o São Paulo, iguala na pontuação aí 15 pontos também o time do Criciúma. 14º Cuiabá, 12 pontos. 15º o Vasco com 10 pontos. O 16º é o Atlético Goianiense também com 10 pontos. Dentro da zona do rebaixamento, o 17º, 9 pontos. O Vitória, que ainda joga nessa noite contra o Fluminense. 18º Corinthians, 9 pontos. Já jogou. 19º o Grêmio com 7 pontos. O Fluminense é o lanterna com 6 pontos, mas ainda joga. O Fluminense não sai da zona de rebaixamento, mesmo se vencer a equipe do Vitória nesta noite de quinta-feira, né? Fica ali a 1 ponto para sair da zona de rebaixamento, mas a situação do Fluminense é preocupante. E o técnico Fernando Diniz acabou sendo demitido, como vocês já sabem. É isso, né, gente? São as informações que tínhamos para trazer para vocês do canal Cristiano Santos Radialista. Agradecer demais a você pelo carinho, pela companhia. Se gostou, deixa aí o seu like, comente, compartilhe e também se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Beijão no seu coração, abraço apertado para você de agradecimento. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. A gente se fala, a gente se vê.